os governadores democratas. Trump suspende bilhões de dólares para o financiamento de estados chefiados por democratas. Vice-presidente ameaça demissão de funcionários. Socorro. Amadeu, o governo Trump, o presidente Trump, ele congelou exatamente 26 bilhões de dólares em financiamento para 16 estados que não votaram nele na eleição passada, na eleição de 2024. Primeiro, ele suspendeu 18 bilhões de dólares para projetos de transporte público em Nova York. Seria a construção de um túnel e ampliação de uma linha de metrô na cidade de Nova York. E isso pode deixar, Amadeu, milhares de pessoas desempregadas. E o Trump começou justamente pelo estado de Nova York, que é o estado do líder dos democratas no Senado, o senador Chuck Schumer, e também é o estado do líder dos democratas na Câmara, que é o deputado Hakeem Jeffries. Além desses 18 bilhões, o governo Trump também está congelando 8 bilhões para projetos de energia verde, que ele diz que isso é uma bobagem, projetos de energia verde em 16 estados democratas, incluindo o estado da Califórnia. O Trump está aumentando a pressão para que os deputados, para que os senadores, os congressistas aprovem o orçamento do novo ano fiscal, para acabar com a paralisação do governo, que hoje entra no segundo dia. Hoje não houve votação no Senado, justamente por causa do feriado judeu. Então, se acontecer votação, se essa paralisação for contornada, for acabar, só acontecerá amanhã à tarde. Bem, aí ontem, durante uma coletiva na Casa Branca, foi até estranho, porque a coletiva da Casa Branca com a secretária de imprensa, Caroline Leavitt, quem participou foi o vice-presidente, o J.D. Vance. E lá nessa coletiva de ontem, o vice-presidente disse que o governo vai começar a demitir se a paralisação durar mais que alguns dias. E a secretária de imprensa, ela confirmou, ela disse que essas demissões são iminentes e diz que o Trump, o governo já pode começar a demitir já amanhã, já sexta-feira. E o presidente Trump também voltou a ameaçar as demissões. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais: os republicanos devem aproveitar essa oportunidade de fechamento forçado pelos democratas para eliminar os inúteis, o desperdício e a fraude. Bilhões de dólares podem ser economizados. E hoje o presidente vai se reunir com o diretor de orçamento da Casa Branca, com Russ Vought. Então ele vai se reunir com esse diretor de orçamento da Casa Branca e ele também já escreveu na rede social dele que vai, com o diretor de orçamento da Casa Branca, o Trump disse que vai analisar quais agências, aí entre parênteses, agências democratas que devem ser cortadas. O Trump disse que essas agências são uma farsa política, Amadeu. Ô, Alessio, o Trump age como assim, o prefeito de antigamente, né? Aquele prefeito das cidades pequenas, que até hoje os prefeitos têm mais cuidado na hora de fazer as maldades contra os adversários nos municípios, né? Tem ali a justiça para dar uma olhada, Ministério Público para cuidar, para dar uma proteção. Mas o Trump lá, ele vai descarado, é tipo aqueles prefeitos de antigamente, aqueles coronéis que eram prefeitos. Ou você está comigo ou saia da minha cidade. É assim que ele está agindo nos Estados Unidos, rapaz. Amado, inclusive você tocou no ponto da justiça, que era colocado como o único escudo possível, né? Porque a gente teve os republicanos como a maioria no Congresso, ou seja, que legitima as medidas do presidente Donald Trump, infelizmente, e que a justiça seria essa única barreira entre ele e a população que seria mais atingida. Que está sendo mais atingida desde o primeiro dia de mandato do presidente Trump. E o que eu acho mais conflitante nisso tudo é que ele não só ameaça, ele cumpre mesmo. Está tendo esse bloqueio de bilhões de reais, como a Socorro trouxe, que vai causar aí milhares de demissões, e ficou por isso, pelo visto. Não há uma determinação judicial, não há um movimento político nos Estados Unidos, pelo menos até que a gente tenha conhecimento da própria população, até também de reivindicar de que medidas como essas não sejam implementadas, e isso tudo por um desejo dele de que o orçamento seja aprovado da forma que ele apresentou, tirando recursos, inclusive como a gente mostrou ontem, da saúde. Ou seja, parece que ele faz o que quer, não há
uma resposta clara, não há uma iniciativa da justiça também de barrar medidas totalmente inconcebíveis como essa, Amadeu. E olha, nos Estados Unidos não existe justiça eleitoral, como aqui no Brasil, para controlar o processo. Então lá cada estado faz sua lei. Sim. Então o que ele está dizendo aí, quando ele manda essa mensagem, Mariano, é que vocês aí agora, meus governadores e minhas lideranças republicanas, aproveitem para puxar todo mundo aí que vai fazer a eleição para o nosso lado, para a gente expulsar os democratas, inclusive do Capitólio. Ele falou também em fraude, né? Pois é, quando ele fala fraude, é o lugar que ele perdeu. Porque ele é desses. Nossa. Onde eu perdi foi fraudado. Ele está impondo, Amadeu, como ditador mesmo. Né? Exatamente. A questão até do apresentador, ameaçando tirar concessões de TV. Então, são atitudes que vem fazendo durante esse segundo mandato dele e que a gente vê são atrocidades. Aí está ameaçando demissão em massa desses servidores por conta dessa paralisação, porque não foi aprovado esse orçamento bilionário. Eu acho que só cabe ao cidadão piauí americano levantar-se contra essas atitudes do presidente. Apesar de que é muito difícil, porque todos já conheciam um perfil e ainda assim votaram para ele voltar ao poder, né? Vamos lá, agora é o Papa. O Papa, é a manchete 3 da Socorro. O Papa está puxando a orelha do Trump.